Hoje vamos falar sobre política, planejamento e gerenciamento ambiental. Vou começar a falar sobre essa figura que a gente está vendo aqui no slide. A pessoa que planeja é aquela pessoa que está buscando olhar lá no horizonte, olhar bem lá na frente as situações que podem vir a acontecer ou na sua vida ou na empresa. Tá? Então o planejamento está muito ligado a isso, à visão no futuro e como fazer para chegar até lá. Então a gestão ambiental integra em seu significado a política ambiental, o planejamento ambiental e o gerenciamento ambiental. A gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais sobre cada um deles, mas a política ambiental são os princípios doutrinários que conformam as aspirações sociais ou governamentais em relação ao uso, controle, proteção e conservação do ambiente. Então, são as regras que a empresa se impõe para que ela tenha um melhor desempenho ambiental. Então, por exemplo, temos aqui a empresa Fuji do Brasil, Fujitsu do Brasil, trabalha com máquinas fotográficas. Então, prevenir a poluição a partir do estabelecimento de práticas de gestão ambiental, melhorar continuamente o desempenho ambiental e preservar os recursos naturais, atuar em conformidade com a legislação vigente. Então, são regras que ela se impõe para que ela consiga ter um bom desempenho ambiental. Tá? Isso é a chamada política. Ela procura não se desviar dessa política, ok? Bom, já o planejamento ambiental é aquilo que eu tinha falado aí no início da aula, desse horizonte de curto, médio e de longo prazo, buscando adequar o uso, controle e proteção do meio ambiente às aspirações sociais e governamentais expressas naquela política ambiental. Então, para eu atingir essa política ambiental aqui, prevenir a poluição, melhorar o desempenho ambiental, eu preciso criar um planejamento. A política ambiental é como se fosse aquilo que a pessoa está vendo lá no horizonte. Mas para chegar até lá eu preciso planejar. Então, por exemplo, se tu vai subir uma montanha, tu vai ver lá no alto o teu objetivo final. Só que para planejar tu vai ter o quê? Que percorrer a trilha para chegar até lá. Então, o planejamento envolve a coordenação, compatibilização, articulação e implantação de projetos de intervenções estruturais e não estruturais. Por exemplo, a coleta de lixo, a coleta seletiva de lixo, o cálculo do impacto financeiro que isso vai ter. E, infelizmente, a gente vê que quando passamos para a realidade dos governos, muitas vezes esse planejamento ambiental não ocorre de forma satisfatória para a população, e aí a gente vê casos de locais em que as tragédias ambientais, de enchentes, por exemplo, todo ano ocorre e ocorre a mesma coisa e não há mudança. Por quê? Porque muitas vezes não houve um planejamento ambiental daquela região, daquela cidade. O gerenciamento ambiental são as ações para regular o uso, controle, proteção e conservação do meio ambiente e avaliação da conformidade. Conformidade é se algo está de acordo, se algo está conforme em relação aos princípios doutrinários estabelecidos na política ambiental. Então, o gerenciamento ambiental, por exemplo, a coleta seletiva, e é muito importante que a gente tenha claro na mente a distinção entre gestão ambiental e gerenciamento ambiental. Na verdade, o gerenciamento ambiental está dentro da gestão ambiental. A gestão ambiental ela é o conjunto da política ambiental, do planejamento ambiental e do gerenciamento ambiental. Fazendo rapidamente um resumo, a política ambiental é como se fosse o horizonte na qual tu quer chegar. O planejamento ambiental é tu saber já de antemão qual que é o caminho que tu vai percorrer. E o gerenciamento ambiental é, na verdade, o próprio caminhar da pessoa para chegar até a política, ok? Então, um conceito que abrange vários níveis, o regional, nacional, local,
uma forma de adicionar valor e ter cuidado com os problemas ambientais, o passivo ambiental. Então, espero que tenha ficado claro, a gente vai falar mais sobre esses conceitos, temos as nossas redes sociais, caso vocês tenham interesse de seguir e conhecer um pouco mais sobre esses assuntos, ok? Então, até a próxima aula.